Vamos, mesmo assentados, ler a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 8. Atos capítulo 8, leremos a partir do versículo 9. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Até aqui. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Eu gostaria de hoje meditar com vocês sobre o tema negócio com Deus. Esse texto ele vem a calhar justamente na data que se celebrou ontem, 31 de outubro, quando nós, em volta do mundo todo, nos lembramos do evento de 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero afixou as 95 teses àquela porta ali em Wittenberg, na Alemanha.
sendo este um marco do que vem a ser conhecido na história como Reforma Protestante. Lutero não é um nome sozinho. Lutero é um homem usado por Deus, como outros na história. Deus sempre teve o seu remanescente. Deus nunca deixou a sua igreja em absolutas trevas, como muitas pessoas pensam. Deus sempre levantou aqui e ali pessoas que tentavam com a sua própria vida ensinar a palavra de Deus, a educar os outros no caminho da verdade. E aqui nesse texto que nós lemos, nós vemos que desde o início da igreja, a igreja sofre com um problema. Gente que quer fazer negócio com Deus e com as coisas de Deus. Quando nós olhamos para a Reforma Protestante, nós hoje em dia, no século XXI, a gente diz a Reforma Protestante aconteceu porque a Igreja Católica Apostólica Romana da Idade Média, ela vendia as indulgências, vendia favores de Deus, vendia bênçãos de Deus. E de fato vendia. Todavia, nós temos um problema generalizado hoje em dia, que tanto a instituição Igreja Católica, como também a instituição de muitas igrejas que se dizem evangélicas, e até mesmo algumas delas que se diz reformadas, estão introduzindo no culto elementos que desagradam a Deus. Há uma igreja reformada no sul do Brasil que tem sido alvo das minhas orações, porque entraram em acordo para fazer como que mágica durante o culto. Inventaram de fazer o milagre da mudança da água para o vinho com elementos químicos perante a congregação, para que as pessoas tivessem mais elementos visuais, segundo eles, para enriquecer a fé. Isso é um absurdo, porque o culto é a Deus, e é Deus que prescreve como deve ser o seu culto. Agora vejamos o que esse texto tem a nos ensinar. Ele acontece, meus irmãos, no contexto da igreja perseguida. Isso é importantíssimo que nós observemos. Quando a igreja começa a ser perseguida, os cristãos dispersam. Eles dispersam por todas as regiões e começam a pregar o evangelho. Somente os apóstolos ficam em Jerusalém. E essa dispersão vai fazendo com que muitas e muitas aldeias recebam a palavra da fé, recebam o dom gracioso do Senhor Deus. E quando Estevão é martirizado, o primeiro mártir da igreja, Estevão, que era diácono, homem cheio do Espírito Santo, que Saulo consentia na sua morte, imediatamente Lucas passa a narrar um outro diácono. Seu nome era Filipe. Filipe, ele seguiu esses que estavam sendo dispersos por todas as regiões, e ele vai a Samaria, anunciando-lhes a Cristo, versículo 5 do capítulo 8, veja bem isso, Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Esta é a pregação de Atos. Cristo, o Messias, o ungido, o enviado da parte de Deus. E é especial nós observarmos que Samaria recebe essa presença de Filipe, porque os samaritanos, como nós vimos no Evangelho de João, eles tinham dificuldades até para receber alguém que viesse da região da Judéia, ensinando alguma coisa. Foi assim com Jesus ali com a mulher samaritana. E agora o Espírito Santo guia este diácono para pregar o Evangelho ali. E acontece que naquela localidade, naquela circunstância, um homem chamava atenção. E Lucas passa a narrar sobre ele. Diz-nos a história, aqui que nós acabamos de ler,
que seu nome era Simão. Versículo de número 9. Vamos observar a biografia dele? Diz assim: ora, havia certo homem. Não leia a Bíblia com pressa, medite. Certo homem. Lucas, ele é claro quando diz que é obra de Deus. Quando ele está se referindo à pessoa divina, ele diz Deus, ele diz Jesus, ele diz o Espírito Santo. Quando é um mensageiro celestial, ele diz um anjo do Senhor. Quando é um apóstolo, ele cita que é um apóstolo. Ele dá o endereço certo. E o que nos deixa pasmos nessa história é justamente o fato de ser um homem. Não era um agrupamento, era uma pessoa só, chamado Simão, que ali praticava a mágica. A mágica. A palavra utilizada por Lucas para mágica é a mesma utilizada para prognosticador, adivinhador, vidente, pessoas de recados espirituais e pessoas que faziam coisas que chamavam a atenção aos olhos humanos. Olhe só, praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria. Todo um povo era iludido por um único homem, insinuando ser ele grande vulto. Imagine como que esse homem andava em Samaria. Imagine os favores que ele pedia que o povo fizesse a ele. Imagine como que as pessoas tratavam esse homem, porque Lucas diz no versículo 10, ao qual todos davam o quê? Ouvidos. Não era uma coisinha de... ele faz, quem gosta dele, tudo bem. Todos davam ouvidos. E meus irmãos, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: quando uma pessoa ela é picada por um animal peçonhento, eu lembro de quando eu aprendi isso, eu estava na 4ª série, biologia. Lembro que os livros de biologia naquela época ensinavam a fazer uma tala e um torniquete para impedir a circulação, porque o veneno inoculado, se ele chega ao coração, pode levar a óbito. Na vida espiritual, o que Satanás pretende, meus irmãos, é fazer com que o veneno da serpente, ele adentre pelo ouvido. Pelo ouvido. Porque uma vez que penetra pelo ouvido, alcança o coração, muda a forma da pessoa enxergar. Muda. Por que muitos estão enganados hoje? As pessoas dizem, mas não tem uma Bíblia em casa, mas não leram, ou até, mas não ouviram. O fato é que quando esta química da peçonha chega ao coração, muda a forma da pessoa enxergar. E somente a palavra de Deus para mudar essa situação. O fato aqui é que todos davam ouvidos a Simão. Todos davam ouvidos a um homem que iludia, que praticava adivinhações, feitiçarias, mágica em Samaria. Do menor ao maior. E o que eles diziam no versículo 10? Este homem, olhe só, é o poder de Deus. Quando Jesus ministrava, meus irmãos, muitas pessoas diziam, talvez ele seja. Talvez ele seja o Messias. Os fariseus, saduceus e os escribas colocavam ele à prova, testavam ele. Agora, um homem como Simão, o mago, em Samaria, as pessoas não diziam, vamos provar ele. Não é isso que Lucas está dizendo. Lucas nos diz que as pessoas declaravam, este homem é o poder de Deus. Eu pergunto para vocês, mudou alguma coisa de uns tempos para cá?
Não, né? As pessoas elas se antecipam em glorificar a homens e não glorificar a Deus. As pessoas elas se antecipam em tentar obstruir a verdade, mas se entregam ao engano de homens. E homens promovendo engano, meus irmãos, é algo perigosíssimo. Olhe só o que o versículo 11 nos diz. Versículo 10 diz: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Ele tinha um apelido honroso dado pelo povo que lhe dava livre acesso a toda essa comunidade. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Outra coisa que eu chamo sua atenção é que um homem com uma intenção dessa, ele sempre tem um endereço. Ele se estabelece em Samaria, ele ilude este povo e ele tem um tempo que ele está iludindo o povo. E quando um povo é iludido por determinado tempo, eles passam a aderir por causa do tempo. Por causa do tempo. Eu já viajei algumas regiões fazendo pesquisa e eu pergunto para as pessoas, perguntava quando eu estava viajando, por que você pensa dessa forma? A pessoa dizia, porque aqui nós pensamos assim. Eu me lembro de quando eu e minha esposa estávamos numa cidade em que uma pessoa, no estabelecimento comercial, ela fez mais ênfase à forma de fé que aquelas pessoas têm do que vender o produto dela. Aqui nós devotamos a nossa vida e o nosso coração a tal pessoa há tanto tempo. E o texto aqui está nos dizendo a mesma coisa, que as pessoas devotavam atenção, admiração e credibilidade a Simão, o mago, porque havia muito os iludira. É isso que a palavra está nos dizendo. Porém, Lucas diz, a história desse homem teve uma interrupção. E essa interrupção foi pela entrada de um homem bomba do Evangelho. Um homem cheio de poder do Espírito Santo, que causava uma explosão não para esparramar estilhaços, mas para ajuntar o povo e consertar eles diante de Deus. No verso 12 diz, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. O que é evangelizar? Evangelizar não é falar de si. Evangelizar não é contar testemunho de bênção pessoal. Eu já passei em diversas igrejas que eu dizia para as pessoas, vamos fazer um treinamento de evangelismo. Vamos. Então, vire para a pessoa que está do seu lado e evangelize ela. Era um desconforto. Era um desconforto. Esse é um grande problema que nós temos. Nós não praticamos evangelismo, que é a coisa mais natural da vida cristã. E aí, quando eu insistia, fale com o seu irmão do seu lado como se ele fosse o teu parente que não conhece a Cristo. A pessoa começava a falar da igreja, quanto tempo ela estava na igreja, como ela conheceu a igreja e alguma oração dela que Deus ouviu e deu uma bênção para ela. Isso não é evangelizar, gente. O que Filipe fazia era a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. E o versículo 12 nos diz, iam sendo batizados, ou seja, davam testemunho público da fé que agora eles acatavam, assim homens como mulheres. E, pasmem, o próprio Simão abraçou a fé. Abraçou a fé. E tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto. Isso quer dizer que até a Filipe pode ter parecido que esse homem se converteu. Observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Filipe pregava e Deus
realizava milagres perante o povo para manifestar o seu poder, e que era ele que estava usando Filipe. Os cegos começavam a enxergar, esse homem ficava pasmo. O paralítico andava, esse homem ficava perplexo. O surdo ouvia, o morto ressuscitava. Este homem se rende àquilo que está diante dos olhos. Nós temos que fazer aqui uma aplicação. Nós somos pessoas que procuram aquilo que está diante dos olhos. Nós somos pessoas que, na linguagem evangeliquez brasileira, pessoas que ficam atrás do mover, pessoas que ficam atrás do aparente, ou somos pessoas da palavra? Porque Simão, o mágico, ele observava, a observação se dá pelos sentidos humanos. E ele era tão próximo de tudo que acontecia que ele ficava extasiado. Êxtasis sai da sua condição natural. É quase que a pessoa ser impactada a ponto de quase desmaiar pelo que vê. Ouvindo os apóstolos, a fama do que Deus estava realizando em Samaria chegou até Jerusalém. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, a dupla dinâmica de Jesus. Pedro e João, esses mesmos que subiam para orar a hora nona no templo e encontrou o paralítico na porta. Estes homens que Atos dos Apóstolos narram que quando subiam para orar, encontraram um homem ali. Qual foi a fala deles? Não temos prata e nem ouro, mas o que temos, Pedro disse, o que tenho isto te dou. Não tenho prata e não tenho ouro. Em nome de Jesus, levanta e anda, e tomando-o pela mão, levantou. E o homem entrou no templo para louvar a Deus e orar com eles. E agora essa dupla chega a um local onde o que importa é o dinheiro, é a mágica, é o que o homem faz para atrair, entre aspas, as bênçãos de Deus. O texto nos diz que, descendo para lá, eles oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Verso 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui é um ensinamento doutrinário importante, porque o texto diz de que eles deram crédito a Filipe, eles acataram a mensagem, eles foram batizados. Isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhou no coração deles. Então, por que Lucas faz questão de apresentar-nos que os apóstolos, ao descerem para lá, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo? Essa recepção aqui, ela faz eco com Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Por quê? Os samaritanos, eles tinham uma pecha de não ser povo de Deus. E quando o Espírito Santo desce visivelmente sobre os samaritanos, o Senhor Deus está aqui unindo este povo à igreja, dizendo: vocês são um povo só. Entenderam? Agora, essa descida do Espírito Santo, você não pode confundir ela com o que se vê dos movimentos hoje em dia. Porque o Espírito Santo desceu em Atos e eles não fizeram maluquices. Aqui não nos diz o que eles manifestaram quando receberam o Espírito Santo. Então devemos nos calar. Não podemos dizer aqui que eles falaram em outras línguas, porque o texto não nos diz isso. Não podemos dizer aqui que eles passaram a orar mais alto. Não, o texto não nos diz. Então nós
em honra e glória ao nome do Senhor, por sua santa palavra, não tiramos conclusões, mas o fato é, era visível. Era visível. E vejam só que coisa, os apóstolos impunham as mãos e recebiam esses o Espírito Santo. É uma mensagem de a igreja, a doutrina dos apóstolos, ela está em vigência nessas pessoas, e impor as mãos sobre é reconhecimento e é partilhamento na igreja de Cristo. E esse partilhar é de responsabilidade. Por isso que o apóstolo Paulo disse para Timóteo: a ninguém imponhais precipitadamente as mãos no que diz respeito à constituição de obreiros. Verso 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito, ofereceu-lhes o quê? Pois bem, ele não é um crente, ele é um observador. Vendo, porém, Simão, é possível a pessoa ser um observador, se passar por crente, mas Deus conhece o coração, e essa pessoa não ser crente em Jesus. Porque um crente não negocia com Deus. Um crente não faz negócios com Deus. Não faz permuta com Deus. Segunda coisa, ele trata a obra de Deus segundo o seu coração. O coração dele era tomado por ilusão, por engano, por mentira, por mania de vantagem, por arrogância, dizendo ser o grande poder, dizendo ser vulto perante todos, e quando ele vê a obra de Deus diante de si, ele lê a obra de Deus segundo o seu coração. Nós precisamos, meus irmãos, de um quebrantamento. Porque Deus conhece os nossos corações. E Ele não permitirá que a sua obra seja maculada por um coração que vê de outra forma. Quando nós lemos Apocalipse, o Senhor Jesus diz: eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu passeio no meio da minha igreja. Essa é a sua mensagem. O Senhor Jesus está aqui conosco. O Espírito do Senhor sonda os nossos corações. E como que nós enxergamos o que Deus faz no mundo hoje? Há muitas pessoas que veem como negócio, como Simão fazia. E em terceiro lugar, ele é um homem do eu. Porque observe só o que ele diz. Versículo de número 19. Ele propõe: concedei-me. Olha como que está aqui a conjugação. O me, o a mim, o para mim. Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Aqui fica claro, não é uma pessoa que precisa de discipulado, que não está entendendo a obra de Deus e quer ajudar da forma que pode. Não, é um homem corrupto, não é crente. E ele enxerga a igreja de Cristo segundo o que ele carrega no seu coração. Meus irmãos, se relacionar com Deus através de propostas e de compra ou venda, o nome disso na história da igreja é simonia. Qual foi o pecado que Martinho Lutero, João Calvino, Ulrich Zwinglio, Farel e tantos outros, Martin Bucer e antes deles, Savonarola na Itália, John Huss na Tchecoslováquia, John Wycliffe no século XIV na Inglaterra,
todos eles, quando leram a Bíblia, não encontraram base para a igreja ser favorecida financeiramente e ela conceder bênçãos de Deus. E o que acontece hoje em dia? Igrejas, tanto católicas como evangélicas, dizem para as pessoas: faça isso e Deus virá ao seu encontro respondendo à tua fé. Isto não é de Deus. Isso é um pecado de simonia. E por que é chamado simonia? Porque vem de Simão, o mágico. Com Deus não fazemos negócio. Não cabe simonia na igreja. Não cabe troca. Uma pessoa procurou e disse: pastor, eu tenho um negócio que está travado. Eu preciso vender um sítio. E eu prometo para o senhor, se o senhor orar e Deus me ajudar vendendo esse sítio, eu vou dar oferta para a construção da igreja. Eu disse: minha irmã, a senhora não vai vender o sítio. Porque Deus não abençoa a motivação dessa. E se trouxer um dinheiro para a igreja de Cristo, não estou falando igreja presbiteriana, é a igreja de Cristo. Quando nós ofertamos, não é uma igreja, é o avanço do reino de Deus. Porque nós fazemos isso em gratidão pelo que Deus nos dá e sabendo que este recurso vai ajudar a honrar os compromissos perante os homens, pagando as continhas, e também vai dar possibilidade de avançar o reino de Deus no endereço onde nós estamos, pregando o evangelho na cidade onde Deus nos plantou, nos colocou. Disse a essa pessoa: não traga esse dinheiro à igreja, porque isso é pecado. Ela ficou felicíssima, né? Mas a verdade tem que ser dita. Nós não podemos relacionar com Deus assim. Porque Deus não é servido por mãos humanas. E com Deus não fazemos negócio. E o poder de Deus é de graça. A bênção da salvação é de graça. A bênção da cura é de graça. E Deus não se relaciona também fazendo negócios de fé. Do tipo, exerça a sua fé, porque Deus vai honrá-la. Essa fé chama-se obras. Porque se a pessoa recebe, ela diz: foi a minha fé, não é para a glória de Deus. Tudo é graça, graça de Deus. Deus age independentemente do homem para a sua glória. E quando Deus age, meus irmãos, Deus concede uma bênção para alguém, é para que esse coração se quebrante na sua presença, a pessoa seja salva. Porque não faz sentido Deus dar uma bênção para essa pessoa e ela continuar mentindo. Deus dar uma bênção para a pessoa e ela continuar fazendo mágica. Deus dar uma bênção para uma pessoa e ela continuar no seu adultério, no engano. Deus não é incoerente. Quando o milagre toca a vida de uma pessoa, pode ter certeza, Deus está mirando o coração para a salvação, não é para fazer comício perante ninguém. E qual é o resultado disso? Quando Simão propõe isso, Pedro que disse à porta do templo: não tenho prata, não tenho ouro, mas isso que tenho te dou. Ele agora está diante de um homem que está oferecendo prata e ouro. E qual é a resposta de Pedro? O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Fé não une dinheiro e bênçãos. Não une. E Pedro está sendo muito claro: quem pensa assim, o corredor que essa pessoa está trilhando é o corredor da perdição. Não tens parte nem sorte nesse ministério. Você não tem comunhão com Deus, Simão.
Você não tem comunhão com a santa igreja de Deus, Simão, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Verso 22. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Meus irmãos, uma pregação tão direta como essa aqui é para fazer uma pessoa cair de testa no chão clamando a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Mas o que Simão faz? No versículo 24, respondendo Simão, porém, lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor. Sabe o que ele está dizendo aqui? A minha oração não funciona, é a tua. Eu não creio que se eu pedir, Deus será favorável em perdoar-me o meu pecado e transformar a minha mente e o meu coração. Deus ouve vocês, então eu estou constituindo vocês como os meus intermediadores perante Deus. Outro pecado, eu pergunto para vocês, esse homem, ele converteu-se? Não. Ele acompanhava Filipe de perto. Uma pessoa pode procurar gestos, hábitos que convençam as outras de que ela se converteu, mas Deus não deixa a sua igreja na escuridão. Ele revela o segredo do coração dos homens, e é isso que Deus faz aqui com Simão o mágico. Quando ele diz isso, o texto não fala, então Pedro sentou com ele e foi argumentar. Não, um homem com o coração dessa forma manifesta que ele não tem parte com Deus. Lucas diz o seguinte no versículo 25, eles porém, é uma forma de dizer, eles não ficaram de conversa com este homem. Havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Eles cumpriram com o chamado de Deus. Eles não gastaram tempo, não gastaram verbo com gente que pratica simonia, que quer comprar Deus, que quer convencer, fazendo propostas e maculando a obra de Deus. O que nós aprendemos nesta manhã? Primeiro, precisamos de quebrantamento perante um Deus santo e sua obra que é santa. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, não se adquire nada de Deus na base da troca. Nada. Absolutamente nada. E a terceira coisa que nós aprendemos aqui é que Deus não permite que a sua obra e a sua palavra sejam envergonhadas. Ele manifesta seu poder, afastando da sua igreja pessoas que querem macular com um coração desse. Nós precisamos orar, meus irmãos. E o que isso aqui tem a ver comigo e com você? É que Filipe é o homem que evangelizou Samaria. Num lugar onde o povo estava debaixo da sombra, da malignidade, da magia, da mentira e da ilusão, Deus usou um homem para desarticular todo esse sistema maligno. Eu pergunto a você, você é uma pessoa que evangeliza? Você é uma pessoa que prega o Evangelho? Porque quando você prega o Evangelho, Deus está te usando assim. Aqui em Olímpia, Deus só precisa de um homem. Deus só precisa que eu digo conta com. Ele no seu poder, Ele usa quem Ele quer. Uma mulher para virar Olímpia de cabeça para cima. Vamos colocar em pé e vamos orar. Eu convido você neste momento a fechar os olhos e perguntar no seu coração: sou eu uma pessoa sensível ao Espírito Santo, como era Filipe, que em tempos de dispersão, de perseguição da igreja, ele se levantou e foi pregar em Samaria? Nós vivemos uma pandemia. Ela está dispersando pessoas. A igreja de Cristo está sendo perseguida no mundo. Vocês têm acompanhado os noticiários.
Deus pode usar apenas um homem e uma mulher para mudar todo um sistema. Eu convido você a fazer uma oração de entrega de si na presença de Deus. Senhor, usa-me. 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 Amado Deus, graças te damos por esta manhã na tua presença, onde nós pudemos aprender com a tua palavra. Ó Senhor, perdoa-nos os nossos pecados, e principalmente pelo pecado de não evangelizar num contexto onde as pessoas estão tomadas pela magia, pelo engano, pela ilusão. Mas, ó Deus, nós pedimos a Ti, capacite a Tua igreja, para que cada um de nós preguemos o Evangelho onde nós estamos. O Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho de Cristo e este crucificado, o Evangelho de Cristo ressurreto dentre os mortos e que voltará e julgará vivos e mortos. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor cause em nós um incômodo no nosso coração. Tira o descanso das pessoas, ó Deus, com esta palavra, para que elas levantem-se dos seus sofás, das suas cadeiras e preguem o Evangelho onde estão. Assim oramos em nome de Jesus.